Hoje vai ser diferente, porque geralmente nós falamos numa continuidade, num contínuo, onde temos, nos últimos tempos, falado sobre o Gênesis, Mas hoje, excepcionalmente, eu vou colocar um assunto importante. Então, aqueles que hoje gostariam de ouvir a continuação do Gênesis, a semana que vem estarei falando sobre a parábola de Lameque, em Gênesis capítulo 4. Mas já falamos que tem gente fora do Jardim do Éden, já explicamos com quem casou Caim, que a turma pensa que casou com a mãe, ou com a irmã, ou até com a prima, nunca vi isso. Se Deus for a favor do incesto, mas era o começo, não está errado. Então, ele se abre exceção para um, vai abrir para sempre. Então, não é verdade. É um erro de interpretação. Nós provamos isso aqui. Falamos sobre a diferença de Gênesis, o Adão de Gênesis 1, 26 e o Adão de Gênesis 2, 7. Um é Adão, Senhor, o outro é Adamá, que é o Adãozinho de Gênesis 2, 7, que foi feito como um jardineiro. Ele foi feito para lavrar a terra e cuidar do jardim de Deus. É o que deu origem à raça humana. Falamos sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre o homem no reino de Deus. Mas as mulheres podem assistir? Podem, porque elas vão adorar. Que as mulheres pensam que eu vou defender os homens aqui, eu vou ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes, as mulheres que me assistem e que ouvem aqui em nome de Jesus. Então, amém. Pode um homem viver sem mulher? Pode um homem viver sem mulher? Hein, Dani? Para que eu vou perguntar, Adriano, pode um homem viver sem mulher? No meu caso, não. Que lindo! O homem até pode viver sem mulher, mas não é bom que ele viva sem mulher. Não sou eu que estou dizendo. Deus acha isso. Gênesis 2, 18. Abra lá, Marcos, abra lá. Gênesis, capítulo 2. Segundo a opinião de Deus, não é bom. Vai dar problema. E eu diria o seguinte: um homem sem esposa, ou ele é doente, ou é nefasto, hoje em dia. Gosta de bagunça. Porque o homem normal quer alguém, e Deus sabia disso. Não é bom que o homem esteja só. Um dia ele vai precisar. Mas e os padres? Uma condição especial que alguns conseguem ficar, outros dão problema nas igrejas católicas. Desculpa, é verdade. Vemos por aí, até escândalos, porque não é fácil viver só. Por isso que é certo casar. Gênesis 2, 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Toninho, uma adjutora? Ou duas? Ou três? Ou quatro? Uma só. Para Deus é uma adjutora. Embora no Velho Testamento vejamos coisas diferentes, para Deus lá atrás, uma adjutora. E para a mulher, um homem. Então não é uma mulher com muitos homens, e nem uma mulher com muitos homens, nem um homem com muitas mulheres. Um homem e uma mulher. Aqui, Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Adjutora, não escrava, não empregada. Que muitos falam assim: agora eu tenho uma esposa, estou feito, Agora vou comer, gostoso, em casa, tem alguém para lavar minha roupa. Engano. Mulher é adjutora, colaboradora, não é coadjutora, amiga, companheira, assistente direta, aquela que fala no seu ouvido: eu acho melhor isso, o que você acha? Pensa bem, amor, que tal fazermos isso? É você como cabeça, sim ou não, ou vamos ver, vamos estudar. Isso é casamento. Casamento é um plano de Deus, fundado lá no Gênesis capítulo 2, antes de dar nome aos animais, pode ver aí, antes de chamar planta, tudo como deveria ser chamado, Deus já falou para o Adão: Adão, você não vai ficar sozinho,
vou te fazer uma companheira, uma adjutora. Você não pode ficar só. Não é bom que o homem esteja só. Amém? Então, não é uma pessoa comum, uma pessoa especial que vai estar do lado do homem. Alguns homens acham que a mulher tem que ser escrava dele. Ele manda como ele quiser, porque eu sou o mandão da casa, porque eu fui criado primeiro, então o homem é que manda. Não é assim. O homem é o cabeça do lar, mas não deve ser um ditador. A liderança não significa ser ditador. O amor é o princípio da autoridade. Isso é importante vocês saberem. Porque tem homem que trata mal a mulher o dia todo, chega à noite e muda, entendeu? Quem riu aí? Não é verdade? À noite, de dia, ô mulher, não sei o quê, eu não quero nem saber, você que se vira e tal. Chega à noite, amor, você dormiu já? Dormi sim! Então, irmãos, a Bíblia fala que o homem foi feito como cabeça. Mas o homem foi feito do pó da terra, só que a mulher não foi feita do pó da terra. A mulher não foi feita do pó da terra, a mulher saiu do homem. Então ela é feita de um material especial, feito de você mesmo. Então Deus já, como disse uma paciente minha, então você percebe que a mulher já tem um material melhor do que o barro do homem, que foi feito do próprio homem. Então é carne da nossa carne, como disse Deus, ossos dos meus ossos. Como diz Paulo, como disse Jesus, como disse o próprio Deus, uma só carne. Olha aqui, ó, então verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou, foi uma anestesia geral, acho que o Propofol do Michael Jackson, aquele na veia assim, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe a Adão, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, primeira lição, amados do Senhor. Portanto, quem está aqui hoje? Uma autoridade no ensino, super nani. E eu ia falar da educação de crianças, quem sou eu? Mas vou falar mesmo assim, da Bíblia, né? Ó, aí olha só. Portanto, deixará, a primeira lição, irmãos. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe. Deixará o homem o quê? Pai e mãe. Primeiro problema. Tem filhinho que não larga a mamãe. Ontem uma paciente importante, uma paciente diferenciada, 11 anos de casamento, deprimida, eu falei, o que aconteceu, filhinha? Ela falou, ai, pastor, ô doutor, estou com um problema, meu marido não larga a saia da mãe, 11 anos, está quase ruindo o casamento. Por quê? Tudo que ele vai fazer, ele não consulta Deus, ele não conversa com a esposa, ele liga para mamãe, e a mamãe para o filhinho, ele com 30 e tantos anos. Deixará o homem pai e mãe. Para dar certo no casamento, guarde o primeiro mandamento, deixará o homem. Não é que vai sumir do mapa, não é que não vai ligar mais para a mãe. Não confunda ficar aí obedecendo a mãe com honrar pai e mãe. Nunca desonre pai e mãe, mas obedecer agora é diferente. Você deixou pai e mãe para se unir à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Acabou a velha casa, tanto é que é feito no altar. Todo mundo vê, ó, deixou, o pai leva a esposa, a futura esposa, até o altar, entrega para o marido, dá aquela chorada e tchau! Acabou! Ah, mas uma serpente no meio do jardim estraga tudo. Às vezes a serpente, desculpa, é a sogra. Não a minha, graças a Deus. Que é uma bênção, minha sogra. Se estiver me assistindo, que Deus abençoe. Já viu? Mas o primeiro ponto é esse: deixar pai e mãe. Então, isso é importante. Se não consegue deixar, vai fazer terapia. Vai aprender com o pastor, com o teu mentor, com o teu discipulador, com o teu orientador. Se desvencilhe desse velho concerto. Mamãe para lá, papai para cá. Não. Você tem que ser agora o cabeça.
A mulher agora é tua mulher, não é mamãe, que tem mulher que já traz a parentela junto para o casamento. Aí o marido, por amor, tem que aguentar, coitado. Mas não é bom. Porque a Bíblia fala, deixa pai e mãe. Ah, mas diz que só aqui, não. Todo mundo fala isso. Em Efésios capítulo 5 está isso, em Mateus 19 está isso. Jesus fala isso, Paulo fala isso e Deus fala isso. Que isso é mais o quê? Então é porque é importante. Eu digo isso porque eu vivi isso ontem. Uma paciente frustrada e eu tive que dar uma de psicólogo. Desviei a consulta, falei, calma aí. E o marido veio hoje. Foi muito pelo Espírito. E eu já abordei o assunto, com amor. Entendeu? Para poder restaurar esse casamento. Porque o problema às vezes é esse. É o problema da família interferindo. Eu não digo só pai e mãe, não. Irmãos, parentes. Chega para a mulher e fala assim, sua tonta, larga esse marmanjo. Você não é mais feliz como antes. É mesmo, né? Na novela, você viu aquele pão lá, e eu ia com essa broa em casa. E o marido a mesma coisa. Errante o homem que casa por aparência. Lembra uma vez do tio Cássio? Tinha uma moça bonitíssima, isso na década de 90, 80, 90, 30 anos atrás. Uma moça bonita, disputadíssima. Aí disputavam lá quem ia casar com a moça mais bonita da igreja. Casou a moça. Depois ela teve um distúrbio hormonal, foi para 130 quilos. Acabou a beldade. Ainda bem que ela era uma moça de Deus. Isso é o que vale, é ver o interior. Não olhe o exterior, você não sabe o dia de amanhã. Todos vão envelhecer. Eu já tive cabelo. Normal. Não viva pela aparência. Tem uns que depois de certa idade querem trocar a de 50 por duas de 25, não é isso? Está errado, irmão. Não entra nessa. Varão, você tem uma esposa que vai ser sua esposa para sempre. Amém? Amém? Uma só carne. Salvo a prostituição, o adultério, está lá em Mateus, capítulo 19, abra lá. Você não deve largar sua mulher. Mateus diz, mas ela deixa a toalha molhada em cima da cama, mas ela não sei o quê. Bom, a mulher que aprenda, você tem que ser cabeça. Se o marido souber ser líder, a mulher vai, com amor, obedecê-lo. Você tem que instruir, lavando com a lavagem da água pela palavra, nós vamos ler isso. Mas em Mateus 19, olha o que Jesus fala. Chegaram os fariseus, né, dizendo assim, verso 3, dizendo, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Olha aí, é o que eu li lá em Gênesis 2:18. Disse, portanto deixará o homem pai e mãe, olha Jesus falando, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Casamento feito embaixo da mão de Deus, não pode ter separação. Mas Moisés, verso 7, mandou dar carta de divórcio e repudiá-la. Aí Jesus falou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim, porque a lei de Jeová diz o seguinte, que na noite de núpcias, se o marido não gostar da mulher, ou achar coisa feia nela, pode trocar, sabia disso? Pode repudiá-la. Que é isso? Está errado. Porque vocês veem que a lei foi cravada na cruz, graças a Deus. Né? Porque Jesus não quer assim. Jesus falou o seguinte, verso 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, por quê? Por que prostituição? Se a mulher se prostituir, se a mulher se degradar, Deus quer a família blindada, quer os filhos. Então, por causa disso, o marido pode se separar, para salvar a família. Entendeu? Então, ó, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, disse os discípulos, sendo assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Então os discípulos falaram, então é fria casar. Realmente é o que falam os jovens hoje, é fria casar. Mas daí Jesus fala, ó, nem todos podem receber essa palavra de não casar, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos, quer dizer, aqueles que não casam, porque nasceram no ventre da mãe eunucos. Então aqueles que são hermafroditas, que têm a síndrome de Klinefelter, tem várias doenças, que a pessoa nasce eunuco.
sem sexualidade, tanto masculino como feminino. Há aqueles que foram eunucos castrados pelos homens, porque naquela época os eunucos que cuidavam das princesas, das rainhas, eram castrados pelos homens, para não cometer problemas sexuais. Então era castração humana. Agora, há aqueles que castram-se a si mesmos. Olha aqui, ó, por causa do reino dos céus, aqueles que mortificam a carne, esses são de Deus. Esse tipo de mortificação é válida. Mas é para quem? É quem pode receber isso que o receba. É para alguns. Alguns são chamados para isso. E Paulo fala que bom é o homem não tocar em mulher, mas por causa da prostituição, 1 Coríntios 7:1, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido, porque Deus abomina prostituição, o maior pecado que existe. Qual o maior pecado que existe no ser humano, pastor? Prostituição. Prova isso. 1 Coríntios, capítulo 6. Abra lá. Grande Samuel. Um crente típico. Assembleia de Deus desde a infância. Nunca conheceu o mal. Eu já vim da macumba, desculpe. Não, desculpe, eu fui expulso da macumba. Eu era tão mal que a macumba não me suportou. Vamos lá. O que eu falei? 1 Coríntios, capítulo 6. Olha lá. Verso 18, olha só essa, Guga. Você que é crente desde o berço, estamos cheios de crentes desde o berço. O Jairinho, todos predestinados. Olha que santidade máxima. Ó, verso 18, fugir da prostituição. O que diz a Bíblia? Fugir da prostituição. Atenção, homens, fujam da prostituição. Fujam, o que é prostituição? Pornografia. Voyeurismo, sabe o que é voyeurismo? Ter prazer em ver o que não presta. Voyeurismo, pedofilia, nem me fale, nem se comente isso. Mas é o que nesse mundo está sendo apregoado, até nos meios dito cultos. Prostituição, pedofilia, voyeurismo, homossexualismo é prostituição. Fugir da prostituição. Fujam da prostituição. Fujam da zoofilia. O que é isso? Sexo com animais. Que mundo que nós vivemos, quanto tipo de prostituição. Por quê? E fornicação é prostituição. O que é fornicação? Sexo entre não casados. É a juventude de hoje que vai ficar com as pessoas, né? Estão ficando, estão realizando aquilo que Deus disse que para não realizar. Ah, mas quem é que aguenta? Como não aguenta? Quero ver você estando no namoro, aparece um ladrão com uma 765 na mão, você vai continuar namorando. Quero ver na hora do sexo, se você descobre que a tua parceirinha está com AIDS, se você vai continuar namorando. Então o sexo é psicológico. Boa essa, não? O sexo é psicológico. A fome é psicológica. Você está almoçando, gostoso, um filé parmegiana, toca o telefone ao vizinho, morreu esmagado na frente da sua casa. Você olha, vê o cara esmagado no chão, acabou a fome. Pastor, que comparação. A mesma coisa o sexo. Se você souber que um demônio está ali atrás daquele ato sexual ilícito, você para. Você nem vai. Você nem vai. Que o homem é tentado a cair na maior fraqueza que existe, o sexo. E Paulo sabia disso. Por isso que ele falou, ninguém consegue vencer isso. Então, foge. Foge do sexo. Faça como José. José, bonitão, 27 anos, saradão, rachado. José era rachado, trincadinho José, 27 anos, puxava tora e fazia de tudo lá pro Potifar e tal, aquelas 10 anos de serviço. Ele foi trabalhar com o Potifar com 17, depois de 10 anos, tudo porque a mulher de Potifar não prestava. Por 10 anos ela tinha um garotão bonito do lado dela, o menino do rio, todo bonitão, rachadão, né? No Egito. Menino do rio, lá, o Rio Nilo. Do Rio Nilo. A tia Esther, 92 anos rindo, tá vendo? Do Rio Nilo. Menino do Rio Nilo, lá bonitão. O Potifar era eunuco. Então não é que ela não prestasse, ela não tinha marido dentro de casa, porque ele era eunuco de Faraó. Então ele não tinha sexo. Ela lá com os seus trintão, bonitona, com 30 a mulher está no auge dos hormônios, né? E o namoradão lá, o meninão do lado lá, oi, tudo bem? Glória a Deus, tudo bem? Ela, opa, vou armar um laço. Mandou todo mundo embora, falou, escuta José,
vem me ajudar aqui no quarto, arrumar aqui o abajur, arrumar aqui. O tonto foi, coitadinho, com a capinha dele, chegou lá no quarto, ela falou assim, vem cá, garotão. Ele, não faça assim, você é doida. Vem cá, segurou o menino, o que ele fez? Fugiu, deixou a capa. Preferiu pagar um preço caro de prisão do que cair no sexo. Está melhor que os crentes de hoje. Os crentes de hoje não precisam nem segurar. Vão atrás. Não aqui, que aqui só tem santo, graças a Deus. Aí fora. Aqui só santidade máxima. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o cristão, o homem cristão principalmente, ele é tentado a cair. O diabo vai armar o laço. Com uma, com outra, até com ovelha, até com mulheres da igreja. Então, fugir da prostituição. Oi, fala. Pode fazer, Marcos. Queria um esclarecimento. Olha, vamos focalizar o Marcos, professor da escola dominical. Eu queria ter um esclarecimento aqui no capítulo 19 de Mateus, que o irmão leu aí. Isso. No versículo 9, diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. Isso. Até aí tudo bem. Isso. Aí, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí quer dizer, a coitadinha foi traída, foi repudiada, e quem casar com ela comete adultério também. Não foi ela que traiu. Ela que traiu. Ela que traiu. Ela traiu, aí Deus deu autorização para o camarada dar carta para a mulher de divórcio. Não é, na lei de Jeová, não era a mulher que dava carta, era o marido que dava carta de repúdio, ou repúdio. Era a mulher era o marido que dispensava. Entendi. Quer dizer que para preservar a família, Deus falou, manda embora. Se a mulher traísse, então, traísse, com lógico, isso aí. Nos dias de hoje se aplica isso? Não, hoje nós não estamos mais na lei, se for assim não entra mais ninguém na igreja, meu irmão. Hoje, se for aplicar a lei de Jeová, não fica ninguém na igreja. Se eu for recusar entrar na igreja uma pessoa que é homossexual, como é que eu vou fazer se hoje nós temos aqui milhões de homossexuais no Brasil? Eu quero que ele venha com amor, ouça a palavra e que o Espírito Santo possa libertá-lo no momento e na hora certa, sem força ou violência, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que é o certo hoje? É a lei do amor de Cristo, que me livra da lei do pecado e da morte, que é a lei de Jeová. A lei que me matava lá no Velho Testamento, hoje não tem mais valor, porque a graça me cobre. Então hoje o camarada cai e Deus perdoa, se ele se arrepender de verdade. Por isso que a Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério do Senhor. Então hoje nós estamos na graça misericordiosa. Se eu cometo um adultério, houve um laço, houve uma queda forte, se eu me arrepender, vou pagar o preço, porque tudo tem um preço. Tudo que se faz tem um preço. Não vai mais para o inferno. Se ele se arrepender de verdade, ele vai ser salvo, mas vai vir a dor, porque tudo que o homem semear, isso colherá. É problema em casa, é problema social. Quantos pastores que caem, derrubam junto milhares de ovelhas? Desculpa, não quero lembrar, mas lembra do Jimmy Swaggart? Quando caiu foi um desastre, né, Tister? Lembra? Década de 90, 80, 90? Um grande pregador. Todo mundo vinha falar, o pessoal da Santa Casa vinha me falar assim, tá vendo, Lenilton? Olha o Jimmy Swaggart. O povo do mundo veio me jogar na cara que um grande apóstolo tinha caído. Então, quando se cai, é um problema, traz-se junto muita gente, pode se arrepender, pode mudar de vida, mas vai pagar o preço depois, entendeu? Então é bom ao homem não pecar, amém? Então, o que deve ser feito? Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete, verso 18, é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Então, todo pecado que você comete, mentira, trapaceada que você faz com as pessoas, sei lá o que, ganhar propina, e tudo pecados, mas tem um que é pior, prostituição. Por quê? Porque peca contra o templo do Espírito, verso 19, ou nós sabemos que o nosso corpo, que é o corpo que você vai dividir com a prostituta, ou com a mulher, ou com o homem, não sei, é esse corpo que você vai dividir o libido,
Esse libido, essa troca de prazeres é espiritual. É espiritual. Há um espírito que medeia o sexo. Quando no casamento existe a união matrimonial, aquele espírito é o espírito de Cristo. Porque os dois são de Jesus e vão se unir com a bênção de Deus. A bênção do casamento. A prole que pode vir. A vitória, todo mundo sabe, é tudo aberto, é tudo abençoado, não há mais vergonha. No casamento perde-se a vergonha. Adão e Eva, antes da malícia, não se envergonhavam, andavam nus no jardim, não tinha problema. Adão e Eva estavam lá, peladão, normal. Não havia problema, Adão e Eva no paraíso. De repente, a serpente ensinou a malícia, os dois, estamos nus, vamos cobrir. Por que cobrir o sexo? Porque o problema foi sexual. Se fosse a garganta, por causa da maçã, comeria aqui, né? Cobriria a boca. O problema foi sexual. O problema é o genital. O problema é o sexo. Que derrubou Sansão foi o sexo. Que derrubou Salomão foi o sexo. Que derrubou Davi foi o sexo. Não se fala da morte, da homicídio de Davi, porque Davi matou Urias indiretamente, mas se fala do adultério de Davi. Então o problema com Deus é o ato sexual, porque é um mistério no ato sexual. Dois se unem e formam uma terceira pessoa. É muito forte. Ah, mas é bom, o sexo é bom, porque dá prazer. Bom, comer também dá prazer, senão ninguém comia. Tomar água também dá prazer. Então são coisas que têm prazer, senão a pessoa não vai se reproduzir. Mas não é parque de diversões, como dizem hoje. Que há um espírito aí, chamado espírito da prostituição. Existem dois espíritos que operam no casamento ou no sexo. Ou o espírito do casamento, que é um espírito certo, abençoado, ou o espírito da prostituição, que destrói o casamento ou o ser humano. Veja às vezes de novo 1 Coríntios capítulo 6. Olha aqui, ó. Deixa eu tomar um gole aqui do meu café abençoado. Eu acho que o pessoal que me assiste pensa que eu sou viciado em café. É o Armando que faz isso. Mostra o Armando. Mostra. O Armando. Bem. Bom, um dos melhores diáconos que existem nessa igreja. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6 diz o seguinte. Olha aqui, ó. Verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um só corpo com ela? Então, quando um homem entra numa mulher que não é a sua, ele se torna um só corpo com ela, e ela sendo meretriz, ele divide o corpo que é do Espírito Santo, que é o nosso corpo, com a meretriz. Então, ele prostitui o Espírito. É muito sério. Pastor, que profundeza séria. Mas a cirurgia tem que ir lá embaixo, arrancar o tumor. Senão ele fica superficial. A cicatriz aparente pensa que curou e não curou nada. Vocês têm que entender esse fato. Olha aqui, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão disso dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, em outras palavras, eu sou cheio do Espírito, sou um com Cristo. A minha esposa é cheia do Espírito, uma com Cristo. Quando nos unimos, o Espírito de Cristo que está nela e o Espírito que está em mim é o mesmo. Então Deus, o Espírito permite a união no casamento porque é o mesmo Espírito. Agora, quando uma pessoa é de Deus, se ajuda com quem não é de Deus, aquele Espírito que está naquela pessoa que não é de Deus, é um outro Espírito que não é o Espírito Santo, vai se unir com o Espírito Santo. É muito grave. Pensa nisso antes de cair. Você que me assiste, pensa nisso antes do sexo. Jovem, toma cuidado. Não vale a pena 5, 10, 15 minutos de prazer contra a perdição eterna. Forte. Pastor, ninguém prega isso. O que eu posso fazer? Estou pregando. E os homens dessa igreja vão ser santos. Já são, vão ser mais. Vão ser mais. Continuemos a palavra. O homem tem que ser cabeça. E quem é a cabeça dele? 1 Coríntios, capítulo 11. Abra lá. Precisa ter uma palavra dessa, Samuel, né, pastor Jairo? Grande pastor Jairo. Veio do Rio de Janeiro para estar conosco. Que bênção. Sério isso. 1 Coríntios, olha aqui diz Paulo, 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais, atenção homens, que Cristo é o cabeça de todo varão.
Então quem é o cabeça do homem? Cristo. É a mamãe? Não. É o papai dele? Não. Cristo é o cabeça do homem. E o varão a cabeça da mulher. Então Cristo é a cabeça da mulher? Não. Cristo vai falar com a mulher? Não. Cristo vai falar com o varão vai falar com a mulher. Porque Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Deus, Cristo, homem, mulher. Então a mulher tem que ter sobre a cabeça sinal de poder por causa dos anjos. Os anjos vão atentar a mulher. Porque Deus não vai falar direto com a mulher, Deus vai falar com o homem. Deus vai usar o homem para cobrir a mulher. A mulher solteira, ela tem como cobertura quem? O pai. Por isso que é o pai que leva a mulher até o altar. Aquela cobertura que ela teve a vida toda desde o nascimento, que é o pai, é o sinal de poder sobre ela. Ele chega no altar e entrega diante de Deus, diante das testemunhas, diante da igreja, aquela irmã, aquela mulher que a partir de agora muda a cobertura, deixa de ser o pai, passa a ser o marido. Então a mulher casada tem como cobertura o marido. Casada tem o marido. A filha tem o pai. E a órfã? E a viúva? A igreja entende tanto isso, a Bíblia, né, fala isso, que fala que os órfãos, as órfãs e as viúvas têm que ter a proteção, a cobertura dos pastores e presbíteros da igreja. A verdadeira religião é fugir da corrupção do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas das suas tribulações. A cobertura vem da igreja. Então a igreja, na figura do pastor, dos pastores e diáconos e presbíteros, cobrem aquela irmã que é viúva, ou é, no caso, divorciada, que tem mulheres que o marido abandona. A mulher abandonada pelo marido, porque o marido arruma outra, é como se fosse a viúva. Ela vai ter agora a cobertura do pastor, e o pastor na pessoa dos presbíteros e pastores da igreja. E a órfã? Não tem pai. A mãe, cabeça não, é o pastor. E aqui não tem pastor, não tem marido, não tem ninguém, está sem cobertura. Por isso que o diabo ataca. Está cheio de mulher por aí, divorciada, solteira, sozinha, com depressão, com opressão maligna, com esquizofrenia, com problema, com choro, sem nada. Chega no consultório, as mulheres, ai, estou cansada, não aguento mais. Eu falo, falta de cobertura. A mulher não está preparada para ser cabeça. Ela tem que ter sobre si sinal de poder. 1 Coríntios 11, 10. Olha aqui, ó, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poder por causa dos anjos. Agora vocês entenderam o que é o sinal de poder. Não é cabelinho, não. Não é o cabelo literal. O cabelo da mulher foi dado no lugar do véu, e o véu é a cobertura espiritual. Fala, Vitória, você é uma menina inteligentíssima, futura missionária, intermunicipal, Carapicuíba, Osasco e Jandira. Fala. Isso espiritualmente. Isso espiritualmente. Por exemplo, oi? Você é muito inteligente. Isso está em Gálatas capítulo 3, verso 27, que diz assim: todos vós que fostes batizados em Cristo, presta atenção no versículo, vê que eu estou preparado, né, para responder para você. Se eu fosse você poderia me pegar, não é, Marcos? Marcos está aqui, ó. O Marcos me desafiou outro dia, está aqui de novo, que ele viu que teve firmeza. Vou te dar a resposta. Em Gálatas 3, 27 diz assim: todos os que estáis batizados, estáis revestidos de Cristo. Então, ele está falando de batismo. Nisto não há macho nem fêmea, não há servo nem livre, não há nada, nem grego, nem judeu. Acaba-se no batismo a religiosidade, acaba-se no batismo o ser homem e mulher, porque todos são varões espirituais a partir do batismo. Mas homem é homem, mulher é mulher. Isso no âmbito familiar, porque Deus tem para a família um plano. Agora, em termos de ser espiritual, seres espirituais pelo batismo, aí é o que você falou. No batismo perde-se a diferença. Então, no batismo deixa-se a diferença de homem e mulher. Tanto é que uma mulher cheia de espírito repreende o demônio e acabou. Por quê? Porque ela é um varão espiritual. Ou seja, ela em termos espirituais é um anjo do Senhor. É um varão. 1 Pedro 3, abra lá.
Glória a Deus. Está preparado. Aqui vem bombardeio total. A turma que vem aqui vem para me provocar. 1 Pedro, capítulo 3, olha lá, mas é lindo isso, viu? Lógico, tá certo. Isso, olha, está aqui o representante da direita total, nosso militar, amém. Olha aí, 1 Pedro, olha que coisa linda isso aqui, Vitória, olha só, verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento de sua mulher, sejam ganhos sem palavra. Então, isso prova que o que você falou não é verdade. E no batismo, a mulher se torna igual ao marido. No casamento, não. No casamento, o que ela tem que fazer? Ser sujeito aos vossos próprios maridos, como é o Senhor. Se alguma mulher não é sujeita ao marido, ela não vai ganhar o marido para Cristo. Está escrito isso aqui, ó. Para que, se algum não obedece a palavra, pelo porte de suas esposas, sejam ganhos. Então a mulher é assim, a mulher está em casa, aí, antes, seu cachorro, você não ganha para sustentar a casa, e não sei o que, não sei o que. O marido, não aguento mais você, sua louca e tal. Esse é o clima de pugilato de uma casa sem Deus. Aí a mulher se converte. Amor, fala, peste, agora eu estou na igreja. Você pode falar o que você quiser, agora eu sou de Jesus. E você pode falar, mas eu quero ir para a igreja, você me deixa para a igreja? Nossa, você mudou, e vai lá sim, já reza por nós. Ele vai falar isso para ela. Aí ele começa a ver no dia a dia um comportamento diferente. Ele fala, meu Deus, essa mulher se converteu mesmo. Não vou mais xingar, porque se ela está com Deus, eu vou me estrepar. Então, olha aqui, ó, a mulher tem que ter um bom porte para que os maridos que não obedecem a palavra sejam ganhos pelo porte da mulher. Aleluia. Aí que está a sabedoria. Entendeu? E idem os maridos. Antes, maridão era um sem vergonha, era Corinthians para lá e para cá, e bebida para lá e para cá e tal. De repente ele se converte e fala, esposa, vou para a igreja. Ela pega, é meu, não diga, vai para a igreja e vai tomar umas, não, vou para a igreja. Aí ele vai para a igreja, volta, volta, ela fala, meu Deus, estou com um novo homem em casa. Não vou para a igreja, mas eu quero ele assim. Ela já está se convertendo. Ela já está se convertendo, ela já está mudando, ela está coabitando com entendimento. 1 Coríntios, capítulo 7, olha só. Olha que lindo isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, então ele não é cristão, mas ele consente em habitar com ela. Então era assim, ela se converteu e falou, maridão, agora a nossa vida é... Eu não quero que você fale aquelas palavras pesadas. Desliga aquele filme feio. Puder, vai fumar lá fora. Queridão, vamos orar antes de comer? Queridão, te amo tanto. Não seja duro, não faça isso com as crianças e tal. Ele pega e fala, tá bom, mulher. Estou com uma nova mulher em casa, ele está aceitando a nova vida. O que a Bíblia fala? Não o deixe, ele vai se converter. Não o deixe, é uma questão de tempo, porque na hora que ele aceitar, tudo que ele fez de bom vai ser imputado. O batismo é uma questão de tempo, é rápido. Então Deus quer preservar. Olha o que diz a Bíblia, verso 14, explica tudo isso, Vitória. Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher crente. A mulher descrente é santificada pelo marido crente. Então o que acontece? Se tem um crente em casa, a casa é abençoada. Um crente em casa, marido é abençoado. E olha aqui, ó, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos. Tem criança imunda? Tem. Quando os pais são imundos, os dois estão lá com o espírito maligno, a criança paga. Está escrito aqui. Mas agora, porque tem um crente, eles são o quê? Santos. Tua casa é santificada pelo marido crente ou pela mulher crente, é muita bênção. Por isso que Jesus falou lá em Atos, e Paulo falou em Atos 16, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar as casas, está em Atos 16, 31. Vocês veem nas placas das igrejas, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, porque Deus quer casas, e a casa de Deus é, ó meu marido, o marido é o cabeça, a mulher é a coluna, a mulher é a adjutora, o marido cobre a mulher com amor, com liderança racional, honrando a esposa como vaso mais fraco. É mesmo, pastor? Tem que tratar bem? Tem, senão você vai entrar bem. 1 Pedro 3, volta lá. Deus está falando.
Vocês provocaram, não queria falar tudo isso. Abner, nosso eremita, vai para a Zâmbia, né? O missionário, Jairinha, vai para a Zâmbia. Pregar na Zâmbia. Daqui quanto? Um mês? Não, eu vou agora no dia 29 de agosto desse mês. Vai pregar na África. Olha que bênção. É uma bênção. Vai pregar tudo que eu estou pregando aqui, você vai pregar lá, né? Olha aqui, irmãos. Presta atenção, Vitória. Então, mulheres, verso 2. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, na compostura de vestes. Mas o homem, olha aqui, aquilo que nós falamos. Mas o homem encoberto no coração. Então a mulher, 1 Pedro 3, 4 agora. O homem encoberto no coração, a mulher que é firme com Jesus, ela é um varão espiritual. Ela é vamos dizer assim, um homem, entre aspas, um anjo espiritual. Por isso que ele fala varão. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então Deus gosta das mulheres cheias do espírito, mas que vivam em silêncio. Não fica falando para o homem, porque não sei o quê, porque ninguém aguenta aquilo. Ninguém aguenta aquilo. O tormento, né? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Imagina só que uma mulher vai chamar de Senhor hoje o marido. Da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, atenção homens, igualmente vós maridos, coabitai com as mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Por isso que eu digo, esses caras que batem nas mulheres... Esse ano, eu estava vendo na reportagem da Lei Maria da Penha, só no primeiro semestre, mais de 17 mil oficiais, registros de boletins de ocorrência de pancadaria de homem contra a mulher. 17 mil. Centenas por dia mulheres apanham, oficialmente, fora aquelas que não conseguem nem até a delegacia. Quer dizer, a Bíblia fala para tratar a mulher como vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Sabe o que é co-herdeiro? Ela vai ganhar o céu, também vou junto. Co-herdeiro. Ela herda, eu vou junto. Olha aqui. Para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem que trata mal a mulher, a oração não passa do teto, está aqui. Tudo na Bíblia, estou lendo a Bíblia. Né, Vilma? Você está feliz com isso, né, Vilma? Está adorando, né, Vilma? O Adriano é bonzinho, esse é um bom menino. Bom menino. É um anjo esse menino. Olha, então, queridos, você vê que nós estamos abordando o leque aqui. Então o marido tem que, além de ser um líder, ele tem que ser amoroso. Dar honra à mulher. Então o que eu falo? O marido tem que ter sabedoria. Porque ele tem o melhor da mulher. Ele tem tudo com a mulher quando ele ganha a mulher. E como é que se ganha a mulher? Com amor. Se ganha a mulher, a submissão da mulher com amor, não é na pancada. Ser líder não é ser um déspota, não é ser um ditador, é ser amoroso, mas com autoridade. A mulher que vê no marido santidade e temor a Deus, ela teme o marido. Ela fala, ele está com Deus. Aí ela se sujeita ao marido. Quando o marido não tem relação com Deus, quando o marido não tem vida espiritual, o marido não vive com Jesus, a mulher começa a tomar as rédeas da casa e ela não está preparada para isso. Traz problemas no lar. Deus não planejou para a mulher ser cabeça. Então, toda vez que a mulher tem que assumir ser cabeça, porque o marido, desculpa, não vocês, porque aqui só tem santo. Quando o marido é um frouxo, a mulher monta em cima, ela tem problemas depois. Porque Deus não planejou isso para o marido, nem para a mulher. O marido tem que ser líder. Primeira liderança do marido. Atenção, maridos. Essa é a palavra que eu dou para vocês e para quem está assistindo. O homem tem que ser líder resolucional. O que é ser líder resolucional? Resolver os problemas. Está aqui o Luciano, resolve os problemas. Resolve os problemas. Então a mulher chega, e agora, bem? Eu vou orar, Jesus, vamos decidir juntos. A esposa ajudando, mas ele é o líder resolucional. A mulher não pode aguentar sozinha todas as coisas. Ela não está preparada para isso. Isso traz estresse
físico e espiritual para a mulher. Mas quando o marido suporta isso, por isso que ele tem 10 vezes mais testosterona. O homem tem 700 de testosterona, a mulher tem 60. Estou falando como endócrino agora. Por quê essa resistência do homem? Porque ele tem que ser cabeça. Mas a mulher é mais sensível. A mulher é mais emocional. Então por isso que ela tem que ser amada. Porque daí ela vai funcionar no amor. E vai girar tudo aquilo que o homem não consegue ser. Porque a mulher tem os sentidos mais exercitados que o homem. Então ela consegue perceber o que o homem não percebe. Consegue ajudar naquilo que a gente não consegue. Então, aí que está a solução dos problemas. Você sendo amoroso, mas autoridade, porque você é um homem de Deus. Na hora de resolver o problema, você vai pedir a Deus o conselho. Pastor, eu não tenho sabedoria. Tiago 1, abra lá. Abra lá. Tiago 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá a sabedoria liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Maridão, está com problema? Dobre o seu joelho. Senhor Jesus, o que eu faço? Deus vai te dar o norte, a conduta, a resolução do problema. E se a mulher vem impor alguma coisa, mas Deus falou outra para você, sabe uma coisa, que Deus é capaz de mudar tudo para aquilo que você falou ser verdade. Porque o homem é o cabeça. Então isso você deve colocar para a mulher. Liderança resolucional. Os homens têm que ter. Aí a educação dos filhos. Quem tem que educar os filhos? A mulher? Todo mundo fala a mulher. Porque a mulher fica em casa. E vou dizer uma coisa para vocês, biblicamente, o homem tem que ser o líder da educação. A mulher ajuda, mas o homem dá a palavra final. Quando eu digo educação, eu não digo instrução. Porque ninguém aqui é professor de inglês. Tem algum outro que pode ser. Mas inglês ele vai aprender no colégio. Matemática, Pitágoras, ele aprende com a professora de matemática. Em casa, a educação é a correção, é a orientação de vida. Como diz a Supernani aqui, mestra no assunto. Todo mundo quer uma palestra com essa senhora, ela está aqui entre nós, aqui, Jairinho, olha aqui, ó. Mostra a Supernani, para o Brasil todo ver. Olha aí, está conosco aqui. Estou certo do que eu estou falando? As mulheres ajudam, mas o homem dá a palavra. Então, como assim? A mulher chega e fala, filhinho, não faz isso. Se o pai chega e fala, não, pode fazer. Ele está acabando com a integridade do lar. Vira uma disputa em casa. Aí as crianças vão falar, aí, quem é que manda mais aqui? Todo bicho com duas cabeças, dizem os cientistas, perde a inteligência. E está fadado à morte precoce. Havia em San Diego, lá nos Estados Unidos, uma cobra com duas cabeças. Ela não ia nem para lá nem para cá. Ficava assim. Então é a mesma coisa, uma casa onde a mulher e o marido se dividem. Não pode. A correção tem que ser mútua. Marido e mulher. A mulher chega e fala, olha, você está errado e vai ficar no cantinho. E quando o teu pai chegar, você vai conversar com ele também. Aí ele, ai meu Deus, não sabe falar mais nada. Os dois estão ali juntos. Os dois estão unidos contra mim. Não é contra você, é porque o papai ama você. A mamãe ama. O filho sem correção é um problema. Provérbios, capítulo 13, abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus, amém. Olha lá. Olha isso aqui. Provérbios 19, vai. Primeiro 19, olha aqui, ó. Olha aqui, a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Certo, Fernando? Feliz com a sua presença. Glória a Deus. Olha o seu pai aqui hoje, aqui, ó. Olha o seu Jairinho, seu pai. Ele que fala que você é o pai dele, viu? Não sou eu, não. Ó. Fernando Eli. Ah, aí a aparência, né? Aparência. Ó, olha só, Enio, olha aqui, ó. Provérbios 19 e 18. Castiga teu filho, ou repreende o teu filho, melhor, né? Que castiga, você parece que é um carrasco, né? Repreende, corrige, disciplina o teu filho enquanto há esperança. Mas para o matar, não alçarás a tua alma. Ou seja, se você não repreender, não corrigir, não disciplinar, você vai matar a criança. Vocês entenderam o que a Bíblia está falando? Corrige enquanto há esperança. Castiga enquanto há esperança.
Interessante. Provérbios 23. Olha aqui, ó. Verso 13. Esse é o último, tá? Chega. Pode. Vai lá, querido. Você não precisava nem me pedir isso. Assim, quando você está numa sala de oficiais, está aqui o oficial do exército falando, o mais antigo não precisa pedir para o mais moderno. Ele sai pronto. É que você é uma pessoa super educada espiritualmente. Você está me chamando de velho? Diga glória a Deus. Bom, como pastor, eu sou pastor há 30 anos. Eu já ia, há 30 anos atrás, eu era um moleque. Eu já pregava. Glória a Deus. Ó, que eu falei? Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança. Olha só, atenção, irmãos. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Hoje não pode mais falar em vara, porque já chamam como é o nome lá? O conselho tutelar de Satanás. Porque as crianças estão assim, se você me bater, eu vou na delegacia. Agora está assim. Se você me gritar comigo, eu vou na delegacia. No tempo do pastor Samuel não tinha isso não. Não tinha isso. Você batia nele? Você bateu nele? E está aqui um homem formado, pastor. Nem por isso morreu. Está escrito aqui, ó. Fustigando, nem por isso morrerá. Disciplina. Não precisa bater. Põe ali de castigo. Não vou sair. Não vai sair. Você não vai sair daí. E vai cortar os benefícios também. Corte celular. Corte mesada. Corte doce, se for criança pequena. Se for adulto, já corta a internet também. E tal. A minha hoje queria passear, falei, não vai ficar em casa e ficou lá. Eu também não vou para a igreja, então tá bom, você vai ficar presa no seu quarto, pronto. Pronto, disciplina, fazer o quê? Né? Então, irmãos, mas quem é que é o comando disso, afinal? O homem. É o homem. A mulher que está em casa, não, mas a mulher vai fazer isso com o aval, a supervisão, com a anuência do homem. Que se houver, chega em casa o marido, né? Ai, filhinha linda, mamãe bateu, malvada, vem aqui com o papai. Acabou. Está criando um malandro ou uma malandra, desculpa a expressão chula. Está criando uma criança sem vergonha. Sem estabilização emocional, certo, irmã? Meu Deus, que eu estou dando uma aula aqui para a pastora entre nós. Acho que é melhor ela dar uma aula aqui hoje. Agora, outra liderança que tem que ser do homem também, a espiritual. A espiritual. A criança tem que ver no pai a figura de Deus. E a mãe a figura da igreja. Porque, na verdade, o casamento nada mais é do que figura de Cristo com a igreja. Antes de mostrar para vocês a liderança espiritual, eu vou provar que casamento é figura de Cristo e igreja. Está lá em Efésios, capítulo 5, abra lá. Tá interessante ou não? Quiser, vocês podem ir lá para baixo. Que tomar ar lá fora, que não tiver bom, vai embora. Essa é boa, né? Abra lá em Efésios, capítulo 5, olha aí. Não, eu tenho uns irmãos e irmãs aqui que não faltam por nada. O Vinícius, olha, do Reaja, a Dani do Reaja, o Christopher do Reaja, olha, jovenzinhos que podiam estar agora na bagunça, estão buscando ao Senhor. O Abner, com seus 20 anos de idade, 20, né? 27. Nossa, tá ficando velho, hein? 27 já, filho? Nossa, quem fez seu parto? Ai, meu Deus do céu! Eu fiz teu parto? Meu Deus, eu tô velha. Eu fiz o parto desse menino, vocês acreditam? Em junho de 1991. 2 de junho de 1991. 91. Nossa, me lembro, como se fosse hoje, me lembro. A barriga aberta. Jesus amado.
E você não queria sair. Meu Deus, você deu trabalho para sua mãe. Olha, com 36 anos de medicina, única paciente que teve que tomar sangue pós-parto, por causa do filho, a mãe dele. Que coisa, hein? Você deve muito para sua mãe. Né, Tister? Meu Deus. Efésios 5, vamos lá. Verso 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por que a Bíblia manda os maridos amar as suas mulheres? Porque para o homem, por causa da testosterona, não é fácil amar. O homem é mais racional, o homem é mais frio de sentimento do que a mulher. Por causa da testosterona. Se você começar a tomar hormônio feminino, você vai ficar meio ai, entendeu? Cuidado, hein? Verdade. E se a mulher começar a tomar hormônio masculino, ela fica, doutor, aquela voz grossa assim, ixi, o que aconteceu? Então, maridos têm que amar sua mulher. É obrigação do marido amar. E amar o que é? Dar geladeira, trocar o fogão que está pegando fogo, tudo. Vai explodir a casa. Entendeu? A mulher está lá com as mãos todas machucadas, dá uma lavadora de roupa para ela, vai nas Casas Bahia, faz um carnê. A mulher. Opa, você quer um carro, né? Tá certo? Que linda, que carro. Então, querido, é sério isso. Amor não é só te amo bem, vamos lá, vamos. Não, vamos lá, você sabe o que é. Vamos lá, passear. Não, amor é, eu vou dar para você o conforto. Bênção. Maridão, levantou de manhã, já abençoa a mulher, manda mensagem durante o dia. Né, te amo, beija. Tem mulher, posso abrir o jogo? Só tem adultos aqui, né? Você já é adulto, Christopher? Que idade você tem? 17. Bom, já passou dos 16? Os filmes sem vergonha hoje começam com 16, então já pode ouvir. Mas tem marido que chega à noite e parece um cavalo. 5 minutos, tá, pra lá. Né? Não, a mulher quer carinho. Para a mulher, o ato nupcial não é o ato em si, mas tudo que acontece na prévia sexual. Não, a mulher quer carinho, quer ser ouvida, quer beijos, quer música, quer flores, quer odores, cheiro. É que nem um culto. O culto tem, como é que é um culto? O culto tem, a igreja é linda, arrumada, bonita, todo mundo se veste bem para ir para a igreja, para ouvir a palavra. Mas antes da palavra, o que tem? Tem a alegria da comunhão, aí tem os louvores, aí depois vem a palavra, que é o auge do culto. O culto é como se fosse um ato sexual. O lançamento da palavra é a semente do ato sexual, que cai nos ovários dos corações, para produzir um novo filho espiritual dentro de você. Então o ato sexual é igual à igreja. A mulher, como uma igreja que quer ser cortejada pelo marido, abençoada, quer umas palavras de amor, para depois vir a palavra final. Perceberam? Então, olha aqui, ó. Verso 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Paulo fala a mesma coisa que Jesus. Verso 32. Grande este mistério sobre o casamento. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo fala, casamento é igual a Cristo com a igreja. O ato sexual é igual ao de Cristo com a igreja. Não pode ser profanado. Hoje está assim. Por que as mulheres não casam mais? Porque no primeiro encontro, não digo no primeiro, mas no segundo já vai para o espaço sideral. Aí o namorado fala, para que eu vou casar? Para que eu vou casar? Está fácil. Os rapazes falam para mim, doutor, está fácil. Onde é que eu acho meninas santas? Eu falei, na igreja. Vai na igreja. Ah, mas a igreja não. Eu falei, na minha não. As minhas ovelhinhas não. Lá é santidade. Nossa igreja é santidade. Lá ninguém vai te soltar as coisas que você quer, não, se você é vergonha. Eu falo, não, na lata, irmã. Vocês ouvem pior na televisão? Na novela das 9, sei lá, 8, sei lá. Então, amados, estou falando uma coisa muito séria. Estou instruindo homens
e mulheres a respeito da sua vida normal, a vida amorosa, que para ter valor tem que ter todo este aparato, porque é isto que é a vida normal, espiritualmente e fisicamente. Amém? Não é, vamos lá, acabou. Então muitas mulheres hoje colhem o fruto, os dissabores da vulgaridade sexual. Não pode acontecer isso. No passado era difícil. Por que os casamentos duravam? Porque não havia essa liberdade que existe hoje. A grande parte das pessoas cujo casamento continua firme é porque não tiveram sexo antes do matrimônio. A grande parte. Eu pesquiso isso no meu consultório. Eu vejo isso. Por exemplo, Eli. Você teve outra mulher fora da sua esposa? Não, olha aí. E outras pessoas mais. Luciano, desde pequeno, sempre foi a Super Nani. A tia Esther, com o pastor. A gente vê assim. Agora, hoje não. Hoje é um pandemônio aí fora. É um rendezvous, como diziam os antigos. Uma palhaçada sexual. O que vai trazer isso? Frustração. As mulheres frustradas e os homens desencantados. Porque tudo passa. O mundo passa, sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Liderança espiritual tem que ser do homem. Deuteronômio, capítulo 6. Abra lá. Estou acabando, Guga, estou acabando. Falo isso para enganar os novos que estão aí. Eles não aguentam mais ficar sentados, já querem... Se fosse do mundo, eu ia falar, já querem fumar lá fora. Entendeu? Mas são tudo crentes, então tudo bem. Deuteronômio, capítulo 6. Que bom, pastor João conosco, né? Cadê o João? Tá aí, ó. Que bom, viu? Seu pai é uma bênção. Honra seu pai, filho, honra seu pai. Olha só, Deuteronômio 6, verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Então, não tem essa de, você quer filhinho? Não, você vai ouvir a palavra. Intimarás a teus filhos, e delas falarás. Então, o que eu vou falar dos meus filhos? Da palavra de Deus. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, levanta, deita, vai comer palavra, vai deitar palavra, vai passear palavra. Palavra intimada para as crianças. Para quê, pastor? Atenção, Crispoli, Provérbios 22, 6, abra lá. Olha aí, ó. Por que tem que intimar as crianças? Por quê? Provérbios 22, 6. Instrui o menino, a criança, no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Não tem conversa, irmãos. E o marido é culpado se a criança não está firme. Nós somos culpados se a criança não está firme. Nós temos que... Porque a criança hoje assiste mais televisão do que fala de Deus. É mais internet. A internet é a janela para Satanás. Tudo que não presta está ali. Você bate ali, eu quero ver isso. Aparece. No celular. Acabou. Quando eu era jovenzinho, a pessoa tem que comprar revista pornográfica que era proibida para menores, na época dos militares. E podem falar mal dos militares, os comunistas, mas naquela época havia moral. Então uma criança, ela não tinha essa facilidade de ver pornografia como tem hoje. Hoje ele liga a televisão, vê estampado coisa que nem no cinema aparecia. Então, ver isso, para 10 minutos de igreja é difícil vencer. Então é preciso inverter isso. Encurtir nas crianças, porque o diabo tem trabalhado no coração das crianças, para formar um futuro, um povo que se acostume com a prostituição, se acostume com o aborto. Hoje aborto é homicídio. Há um trabalho que uma criança de 3 meses vai ser curetada, na hora que, sabe o que é cureta? Não. É uma pinça assim, com uma borda de faca, para raspar a criança, para matar a criança. Para matar. Então, na hora que o médico leva a cureta assim, a criança foge assim, com horror. Há filmes disso. Mas o Congresso não pensa nisso. São discípulos de Satanás, apoiados por um povo cego.
que vai responder lá em cima. O que há de vir, virá e não tardará. Pastor, o senhor prega duro. Estou pregando pouco, porque o tempo está próximo e não há mais jeito. Não temos como perder, não dá mais tempo de perder. Nós temos que ganhar tempo. Uma alma que a gente salve é uma estrela lá em cima. Que a grande parte da população, meus irmãos, não será salva. A grande parte não será salva, porque prefere as trevas do que a luz. Está lá em João, capítulo 7. O povo gosta das trevas, que as obras são más. Mas vocês estão aqui porque optaram por mudar de time. Saíram das trevas e eu quero a luz. Eu quero Jesus. Ah, mas você virou fanático? Mais que fanático, eu virei filho de Deus. Eu sou de Jesus. Você tem que falar bem forte, eu sou de Jesus. Fala, Vinícius. Pastor, tem uma dúvida aqui, você entrou no nosso assunto do aborto, né? Tem uma passagem que fala naqueles últimos dias, né? Parece que vai das grávidas, né? O que isso representa? Será que... Você é um menino muito inteligente, só que ali é figurado. Abra lá em Mateus, capítulo 24, que é onde está a passagem que você referiu agora, ai das grávidas naqueles dias. Como eu amo falar sobre isso. Ele não imagina, ele fica me provocando. Aí o menino aqui, o Marcos, professor da escola dominical, vai aprender mais hoje. Mateus 24. Olha lá. Olha aqui, ó. Vamos achar, verso 19. Olha aqui, ó. Mateus 24, 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então você vê que não tem nada a ver com aborto, porque ai daquelas que amamentarem. O que é mulher na Bíblia? Igreja. Onde é que está isso, pastor? 2 Coríntios 11, 3, 2 e 3. Apocalipse, capítulo 20, fala da Jerusalém, a noiva que está vindo para se encontrar com o noivo. Então a noiva é a igreja, logo mulher é igreja. Mulher que está grávida é uma igreja que está produzindo o quê? Filhos, mas não os gerou ainda. São as igrejas que estão gerando filhos, mas eles não nasceram. Ai das grávidas, porque não deram à luz os filhos espirituais. Eles vão ser abortos espirituais. O que é um aborto espiritual? Uma pessoa que está se convertendo, mas não se converte. Uma pessoa que está sendo gerada para Cristo, mas não nasce. A Bíblia fala que aquele que nasceu do Espírito é salvo. Nasceu da água, nasceu do Espírito, nasceu da palavra, nasceu do amor. A pessoa tem que nascer para Deus, tem que ser filho de Deus. Ora, se não nasceu ainda não é filho. Ai das grávidas. E das que amamentam. O que é leitinho na Bíblia? Onde está isso? 1 Pedro, capítulo 2, abra lá. Eu tenho que estar preparado, porque vocês querem me bombardear, mas eu amo quando me desafiam. São 32 anos com a tia Esther, que está aqui presente, a minha mãe espiritual está aqui. Posta, tia Esther? Está aqui, a tia Esther. 92 anos, vem de São Roque, para ouvir tudo que ela me ensinou durante 33 anos, 32, através dela e do seu esposo, pastor Olavo. 1 Pedro 2, olha que coisa linda, Vitória. Deixando, pois, olha só, Vinícius, capítulo 2 de 1 Pedro, verso 1, deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, coisas que são coisas de menino, coisas do passado, deixando malícia, inveja, engano, murmuração. Verso 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Qual é o leite racional? A palavra. Vocês estão tomando leite hoje aqui, ó, para crescer espiritualmente. Ai das que amamentam, ai das igrejas que estão com tudo com pequenininho, mas ninguém cresceu. Esses aí não vão ser salvos. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Nem tudo que me disser o Senhor entrar no reino. Então é hora da gente partir do leite para a palavra mais sólida. Onde é que está isso, pastor?
Hebreus, capítulo 5, abra lá. Hebreus, nossa, abri em cima. O Espírito está aqui. Fiz assim, abriu, irmãos. Me arrepiou agora. Sério, Bernani. Ou também chamada Cris Poli e Luciano Poli, o argentino de Veneza. Amo vocês profundamente. Educadora. Hebreus 5, verso 12. Porque já devendo ser, olha só, vocês nesse enquadro aqui, que tem crente aqui desde a infância, que nem você, Guga, o Fábio é crente desde não sei quando, desde pequeno. Eu não, eu me converti, já era sem vergonha, já tinha provado tudo que não presta, até maconha fumei. Eu estou falando a verdade. Vocês não, vocês são santos desde o berço. Devia me ensinar a Bíblia. Olha aqui, Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Agora você entendeu o que é leite, Vinícius? Leite é a palavra levezinha. O que é batismo? O que é Espírito Santo? O que é santidade? O que é pecado? O que é arrependimento? Acabou lá já, irmã? Acabou lá? Estou acabando aqui também, porque senão vocês vão sair correndo e eu vou ficar falando sozinho. Aí, porque qualquer, verso 13, Vinícius, atenção, Vinícius, Hebreus 5, 13, olha só, Dani, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, que é a palavrinha leve, né? Quem quer aceitar Jesus? Amém! Você está na graça. Isso é palavrinha leve. De quinta-feira, nós damos uma palavra mais grossa aqui. É que vocês não estão acostumados. O Alessandro nunca pegou. Eu espero que você venha. Eu vou estar em oração, em jejum para você voltar. Vou ligar para a Dani para você vir. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E menino não entra no reino dos céus. O reino dos céus é para adultos. Não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos da malícia e adultos no entendimento, diz Paulo em 1 Coríntios. Agora olha aqui, mas o mantimento sólido, que é o arroz, feijão, a feijoada espiritual, é para os perfeitos. Verso 14, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Boa essa. Então existem revelações que eu quero trazer para vocês, mas não posso ainda, porque é muito forte. Quando eu falo que os anjos deram a lei, tem uns que ficam escandalizados, meu Deus. Quando eu falo que tinha gente fora do jardim, meu Deus. Tem muita coisa para falar para vocês que eu nem tenho coragem ainda, para vocês não jogarem pedra em mim, como os fariseus faziam com Jesus. Mas vou chegar lá, certo? A Cris já sabe de revelações. A Cris sabe, a primeira vez que eu falei, ela não dormiu à noite. Nunca mais me largou. Eu amo esse casal. O Ricardo Morari está comigo há 20 anos. 18, desculpa. 18 anos juntos. Sempre juntos. Posso mudar de placa, mas ele está junto. E para mim não tem placa de igreja. Se o Jairinho falar, vamos mudar de placa, vamos. Bem, então, não importa, me interessa um nome que está sobre todo nome. Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Amém, irmãos? Então agora, concluindo, Vinícius, ai das grávidas, as igrejas que não estão ainda na perfeição, não geraram filhos, e das que amamentam naqueles dias, nos últimos dias, porque os filhos não vão vingar, porque se a pessoa não tem uma palavra boa, ela sai da igreja. Se a pessoa não tem uma palavra, um pastor bom ali, ele sai da igreja. Eu hoje me converti porque eu tinha essa palavra com a tia Esther, pastor Olavo. Se eu não tivesse essa palavra, eu jamais me converteria. Se alguém chegasse para mim e falasse, não, o mundo foi feito em 7 dias e acabou, que Deus quis assim, tchau e bênção, meu amigo. Vou lá atrás da ufologia, vou lá atrás da paleontologia, vou lá atrás do Krishna, que pelo menos tem mais paz que a igreja hoje. Mas não, o que me gerou foi uma palavra diferente.
E eu estou aqui para passar para vocês esse espírito excelente, que vai fazer de vocês pregadores irrepreensíveis, inculpáveis, e outra que ninguém conseguirá derrubar. Quem falou? Fala, irmão. O que faltou para Elias em Samuel para gerar essa nomenclatura aos filhos dele, de filhos de Belial, sendo que Eli? Os filhos de Eli. Mas o Eli, Hofni e Finés eram prostituídos, filhos de Belial. Prostituição sagrada. Só existe uma prostituição que é pior do que a prostituição deste mundo. É a prostituição dentro do templo. Esta é pecado contra o espírito. E Hofni e Finés fizeram isso. O que aconteceu com Eli? O sacerdote, mesmo sendo sacerdote, quebrou o pescoço. Porque ele não era a cabeça dos filhos. Deus quebrou a cabeça dele. Olha que fantástico. Mas a conduta no capítulo 1 indica que eles sempre estavam trabalhando, sempre estavam tendo uma direção espiritual, né? E daí? Mas eles tinham uma índole má. E o pai não corrigiu. Eli não corrigiu os filhos. Corrijam os seus filhos enquanto há esperança. Eli alisava os filhos. Não é o capítulo, não é o fato agora de falar sobre isso. Leiam em casa. Mas Eli passava a mão nos filhos. E a turma falava, olha, os dois estão aprontando no templo, se prostituindo lá no templo de Deus. Pois Deus quebrou o pescoço de Eli, o sacerdote. Ah, mas era sacerdote, não interessa. Pelo contrário, ao que muito se dá, mais lhe será cobrado. Amém? O que mais, irmãos? Estamos acabando. Fala, Vitória. Vanderleia, está escandalizada com as coisas que eu falei sobre sexo? Não, filhinha, não, porque as mulheres ficam escandalizadas. Mas eu protegi vocês hoje, mandando os maridos beijarem vocês. E os namorados e tudo mais. Ainda bem que você... seu namorado está aí hoje, Vitória. Está sempre junto. Você vai casar mesmo? Claro que vou casar. Namoro é santo, né? Não deixa ele pegar na sua mão, viu? Eu sem vergonha. Porque assim, se você deixa dar a mão, vai lá para frente, entendeu? Se deixa beijar, você já viu que dá. O que mais, irmãos? Mais alguma coisa? Não? Eu acho que eu cumpri meu propósito hoje com os homens. Amém? Fala, irmão. Não, você é casado, você faz o que você quer. Você é casado. Eu acho que o marido tem que entender que o amor é o vínculo da perfeição. Principalmente com a esposa. O pior é que o marido trata mais as amiguinhas do que a esposa. Chega no serviço, oi, tudo bem, então, né? É assim, né? Aí chega em casa, e aí, mulher? O que tem de comida aí? De novo isso? Não é assim? Quer dizer, fora de casa é uma seda, em casa é um demônio. Mas na hora do sexo, ele vira um príncipe sem vergonha. Não. Aí a mulher diz, não, tá certo. Tá certo. Ele tem que abençoar a mulher para merecer a bênção maior. Amém, queridos? Principalmente o servo de Deus. Fala, irmão. Essa semana Deus revelou para Ruth que os títulos agiam. É mesmo, irmão? Nem sabia disso. Olha só, então há um espírito do quê? Dos maridos contra as mulheres? De opressão no casamento. Oprimindo as mulheres. Então, se tem algum marido oprimindo as mulheres aqui, ouça o que eu falei e vivam o Evangelho. O Evangelho da honra. O Evangelho do amor. Amém? Porque não há outro sentido na vida. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele é doce. Ele é amoroso. Ele é abençoador. Ele é perdoador. Tem marido que não perdoa a mulher. Tem marido que pega no cabeça da mulher e fala assim, que é isso? E além da questão física, uma opressão psicológica. Tem muitas mulheres que ficam oprimidas pelos maridos. E não tem coragem de falar porque tem medo do marido. Que é isso? Não permita isso, meus irmãos. Abençoe as suas esposas. Amanhã você já compra um presente para elas. É dia dos pais, vocês compram um presente para elas. Eu estou dando aqui a dica para vocês. Tem mulheres que falam o seguinte, doutor, no consultório, eu não consigo ter prazer com meu marido, porque ele só pensa nele.
Está sendo visto, mas é bom aprender. Como? Abençoando a mulher. Ah, mas eu não sei o que fazer. Procure alguém que saiba, um pastor, um médico, uma pessoa, um terapeuta. Precisa. Tem coisa que é física, é psicológico. Amém? E é com a sua mulher, você tem a sua mulher. Não vai com as mulheres dos outros, não. Viu? Porque não, Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar. E mulheres também, olhem seu marido como o Senhor, como Cristo, como a igreja tem que amar a Cristo, a mulher tem que se sujeitar ao marido. Amém, queridos? Amém. Interessante você ter me falado isso, que sua esposa teve a revelação. Olha aí, então o que eu preguei hoje foi pelo Espírito, que eu ia pregar outra coisa. Aí chegou o pastor João da Ville e falou, pastor Enilton, vamos ter aí um trabalho de mulheres, que tal falar alguma coisa para os homens? Aí Deus me tocou, queimou, falei, é isso. E veio essa palavra, pelo Espírito. Amém? E as mulheres foram abençoadas também, certo, Vilma? Amém. Eu digo isso porque eu gosto muito desse casal, viu, irmãos? Esse casal é uma bênção. E a família, né? Está aí a Vitória também. Amém, irmãos? Amém. Mais alguma dúvida? Aproveita que eu estou acabando. Só mais um complemento. O senhor falou também da educação dos filhos, né? Essa semana, dia 6, passou na Malhação, eles dando uma aula sobre transgênero, identidade de gênero, tudo que não presta. Malhação é novela? O que é Malhação? É uma novela de crianças, não é isso? É uma série, né? Para adolescentes. Que hora passa isso aí? Acho que é de tarde. Né? Para pegar as crianças à tarde. Exatamente, dos jovens. Isso devia passar 2 horas da manhã. Falando, dando uma aula, explicando que é normal. Olha o diabo. Pegando as crianças. Então às 5 da tarde os pais estão trabalhando, as crianças ligam a televisão porque a mãe deixa, porque a mãe quer sossego, né? A mãe não quer mais educar, a mãe quer sossego. Então o sossego chama-se babá eletrônica. Tem 2 tipos hoje, ou a televisão ou a internet de Satanás. Ambas dominam a criança. Aí a criança fica lá, olha, transgênero. E aí ensinou homossexualismo. Acho que é normal, né? Deus nunca falou assim, será um homem e um homem. Ou a mulher com a mulher. É um homem e uma mulher. Ambos serão uma só carne. Não é Adão e Evo, é Eva. Não, desculpa. Eu não aceito o contrário. Ah, mas a Bíblia está errada. Bom, vamos ver naquele grande dia. Me ensinar malandragem é difícil, porque saí das trevas. Conheci o que não presta. Operei bandido, operei homossexual, abri aidético. Uma vez rasgou meu bisturi, eram 2 da manhã, eu estava operando um homossexual que levou uns tiros no peito, aqui na São João. Em 1988, faz 30 anos, na hora que eu estou operando, cansado, já 8 horas de cirurgia, o bisturi rasga a minha mão assim, entra o sangue dele no meu sangue. 30 anos atrás. Aí um rapaz, um colega, falou assim, Enilton, ele tem AIDS. Falei, eu sou de Jesus. Nada me aconteceu até hoje. 30 anos. Porque os que são de Deus são blindados. Então até isso eu já vivi. Agora vem me dominar, falar que está certo transgênero e não sei o que, uma palhaçada. Isso é um movimento de ordem mundial chamado Nova Era, que pega essa turma cega que está ligada à política e a esse movimento cultural de gays, de liberdade, falsa liberdade, que não há felicidade nisso. Não há nada disso traz felicidade. E ai desse país se cair nessa próxima eleição. Como disse meu amigo Ricardo, é melhor a gente ir embora daqui, que a coisa está feia. Amém? Vamos ficar de pé.